Quando quiser, Valdir, já comecei a gravar, tá? Tá bom. Bom dia a todos os irmãos. Nós estamos, nesse domingo, dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, aplicado na atualidade. Então, nós vamos iniciar a partir do capítulo 19 hoje, tá certo? E vamos dar continuidade. Vamos iniciar com uma oração? Santíssimo Deus e Pai, maravilhoso Senhor, somos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida de cada um de nós. O Senhor tem sido generoso para conosco, Pai, nos abençoando com bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Temos sentido, ó Pai Celestial, a cada dia, a sua mão poderosa nos protegendo, cuidando de cada um de nós, ó Pai. Mesmo diante de todas as tribulações que temos enfrentado, o Senhor tem nos fortalecido espiritualmente para perseverarmos no teu caminho, ó Pai, sabendo que aos vencedores está reservada a vida eterna ao teu lado. Maravilhoso Deus e Pai, nesse primeiro dia da semana, nós estamos iniciando com o estudo da tua palavra, ó Pai. Pedimos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo a cada um de nós, para que nós possamos aprender através dos teus ensinamentos, ó Pai, nós possamos aplicar na nossa própria vida aquilo que o Senhor nos mostra através da tua palavra. Também, ó Pai, nós vamos estar daqui a alguns momentos prestando um culto de adoração ao Senhor, que cada um de nós possamos prestar um culto que seja do teu agrado, que suba como aroma suave até o Senhor. Aceita, ó Pai Celestial, as nossas adorações, os nossos louvores. Santíssimo Deus e Pai, também pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, que nós possamos a cada dia estar nos fortalecendo para errarmos menos, para continuarmos perseverantes no teu caminho, para sermos cristãos melhores, mais aperfeiçoados por ti. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecendo a participação de cada irmão em Cristo Jesus, que no dia de hoje está se reunindo através da internet para estudar a tua palavra e também presencialmente, ó Pai, para prestar o culto de adoração ao Senhor. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Então, irmãos, dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, nós vamos começar a partir do capítulo 19, e nesse capítulo nós vemos a alegria no céu, porque Deus julgou a causa dos cristãos, das almas que foram martirizadas, e também nós vemos que Jesus luta por nós contra Satanás, e nesse capítulo 19, especificamente, vemos a luta de Jesus contra o falso profeta, a besta, a segunda besta, né? E também contra a primeira besta, o imperador. E neste capítulo, irmãos, eu separei ou destaquei a quarta bem-aventurança que o livro nos traz. No versículo 9, aí o versículo 10 e o versículo 11. O versículo 9, especificamente, ele me ensina que eu sou felicíssimo, porque eu sou chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Eu aceitei a Cristo Jesus e, por causa disso, eu faço parte do reino e tenho o privilégio de me sentar à mesa do Senhor para participar da sua ceia. No versículo 10, eu vejo também, e isso me exorta, a perceber que devo somente adorar a Deus e não a qualquer outra coisa, né? Não adorar, por exemplo, imagens, não adorar os meus objetos pessoais, não adorar as bênçãos materiais que Deus me proporciona, certo? Ele me dá bênçãos materiais, mas eu não posso fazer disso
um meio de adoração, me apegar de forma acentuada nesses bens. E o versículo 11 me mostra a justiça, a fidelidade e a verdade que Jesus nos apresenta através da sua palavra. Então, esses 3 versículos eu destaquei justamente por causa dessas observações que eu acabei de fazer. Não sei se algum irmão destacou algum versículo ou destacou os mesmos versículos. Se quiser se pronunciar, falar alguma coisa, é só abrir o seu áudio, microfone, né? E falar. Senão, nós vamos para o capítulo 20. Então, dando continuidade no capítulo 20, eu destaquei os versículos de 11 a 15, um número grande de versículos. Por quê? Porque vendo esses versículos, eu sou exortado a reconhecer que existirá um juízo final e todos serão julgados. Então, quando eu li esses versículos, eu imaginei o dia do juízo final, quando João nos relata o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esses versículos, eles me exortam a perceber que vai acontecer um dia onde terá o juízo final. E toda a humanidade será julgada, cristão e não cristão. Mas também ele me estimula a ser perseverante no caminho do Senhor. Para quê? Para que meu nome permaneça no livro da vida e eu não seja atirado no lago de fogo, que, como diz a palavra, é a segunda morte. É a chamada morte espiritual, porque vou ficar eternamente afastado de Deus. Esse é o significado do lago de fogo. A alma não perece, a alma continua. Só que a segunda morte é o afastamento da presença de Deus. Não sei se o irmão... Algum comentário? Então, vamos dar continuidade aí com o capítulo 21. Vamos ver o capítulo 21. No capítulo 21, nós vemos o novo céu e a nova terra. E também a nova Jerusalém. Nos é descrito a nova Jerusalém. Tem algum versículo destacado aí dos irmãos? Alguém destacou algum versículo importante para a própria vida?
Senão eu vou colocar os versículos que eu destaquei. Então, eu destaco aqui no capítulo 21, os versículos de 3 a 7. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E a fidelidade de Deus porque Deus falou para João, verdadeiras, aí no versículo 5. Então, essas palavras de fidelidade de Deus são para mim a confirmação de estar no caminho correto, no caminho certo. E eu vejo que suas promessas serão cumpridas. Quando ele diz: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aí no versículo 6. E tudo vai acontecer de acordo com o que ele falou, de acordo com como foi revelado para nós na palavra de Deus, toda a Bíblia, e especificamente aqui no livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo dos acontecimentos que estão reservados. Alguém tem algum comentário? Se não, vamos finalizar com o capítulo 22. Oi, Valdir. Não é bem um comentário, é só uma certeza, né? Porque ele vem dizendo, mas ele mostra para a gente que, ó, no 20 ainda, que ele a derrota, né, de Satanás, que vai ter esse julgamento. Então, esse julgamento existe. Ele mostra a forma com que é feito. Ele nos exorta para ser perseverantes, né, para que a gente continue firme, né? Depois ele revela tem a revelação do que a gente vai ter, né, em relação a isso, a morada de Deus e tudo isso. E ele ainda exorta que tudo está feito, né? Ele é o princípio, ele é o meio, né? E então eu acho incrível a forma com que a ordem, né? Com que ela é colocada para a gente. É muito claro isso, essa ordem, né? Então a importância dessa perseverança para que a gente nos mantenha firme e porque vai haver, né? É a promessa dele, como você disse. Vai haver, vai ter, vai acontecer. Então, a gente tem que estar firme nisso. Muito importante essa observação que você fez, da ordem com que as coisas irão acontecer e aconteceram, né? Você vê que a queda inicial foi da cidade de Roma. Teve a queda da cidade de Roma, nós vimos no relato do livro de Apocalipse, né? No capítulo 18, que foi anunciado primeiro a queda da grande cidade, chamada Babilônia, que é a cidade de Roma. Depois nós vimos a queda dos auxiliares de Satanás, que era o imperador, né? A primeira besta,
e também os falsos profetas, que foram a segunda besta, que obrigavam as pessoas a adorarem o imperador. Depois vimos a derrota de Satanás, que foi colocado no lago de fogo, e durante o julgamento, antes de qualquer coisa, foi lançado no lago de fogo a morte e o inferno, no versículo 14 do capítulo 20. Então, as pessoas que não foram achadas, inscritas no livro da vida. Ou seja, vamos ter 2 livros. Um livro vai estar relatado toda a minha obra neste mundo, tudo que eu fiz nesse mundo. As coisas certas e as coisas erradas. E por causa das coisas erradas, eu teria que ser justamente lançado no lago de fogo. Não seria uma injustiça contra o Valdir se eu fosse lançado no lago de fogo por causa das minhas falhas. Porém, o segundo livro é o livro que traz a absolvição, é o livro da vida, é o livro onde Jesus mostra que o Valdir aceitou o sacrifício dele, aceitou o sacrifício do Filho unigênito de Deus. E por isso, o sangue de Jesus vai me libertar da punição. Não significa que o cristão não é falho. O cristão muitas vezes erra, nós sabemos, mas ele luta contra o erro, ele tem que lutar contra o erro. Nós não somos perfeitos. É isso que essa passagem aí do versículo 11, do versículo 11, capítulo 20, versículo 11, Deus, todos serão julgados, cristãos e não cristãos. E quando for aberto os livros, vão estar relacionados todas as minhas falhas e os meus acertos. Mas, quando abrir o livro da vida, eu vou ser julgado por causa do livro da vida, eu vou ser absolvido, né? Se meu nome estiver lá. Porque no versículo 15 ele diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, eu tenho o seguinte entendimento: nós iniciamos uma caminhada rumo à salvação. Nós começamos uma caminhada, e nós temos que perseverar nesta caminhada da coisa, né? Eu gostaria de também falar sobre o versículo, o capítulo 21, no versículo 5 em diante, né? Eu acho que a gente, em todas as nossas atitudes, hoje, né, aqui na Terra, tem sempre um interesse por trás, né? Aí a gente pensa que, quando a gente é cristão, a gente não tem interesse, mas o meu interesse é aqui, onde eu encontro esperança no mundo desesperançoso que a gente vive hoje, e isso me acalma o coração, sabendo que ele diz que faz nova todas as coisas, e no 4 ele diz que limpará dos nossos olhos toda lágrima, né? E isso é um alívio muito grande para mim, porque eu, às vezes, fico com nas costas, carrego nas costas, vejo a dor do outro e sofro muito. E isso me alivia muito, pensar que um dia Deus vai limpar todas as lágrimas, ele vai acabar com a morte, não vai ter pranto, nem clamor, nem dor. E então, a gente vivendo hoje, principalmente hoje, né? Que às vezes às vezes não, sempre estou olhando lá os pedidos de orações, né? E vejo tanta gente sofrendo dor, e mesmo outras pessoas que a gente conhece, aí a gente fica tão dolorido e fica nesse mundo do jeito que está hoje, como que seria bom Jesus voltar e tirar tudo isso? Então, eu tenho uma esperança e um interesse nisso. Então, Apocalipse 21, para mim, é sempre um conforto muito grande. Eu acho que toda a minha caminhada cristã é porque eu tenho essa esperança, porque eu espero que um dia aconteça isso comigo e com muito mais pessoas, com todos nós. Mais algum comentário? Senão nós vamos em frente para o capítulo 22.
Então, no capítulo 22, irmãos, eu destaquei o versículo 6, o versículo 7 e a última bem-aventurança, que é o versículo 14, onde fala a certeza do cumprimento da profecia do livro, no versículo 6 e 7. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Temos aí a sexta bem-aventurança, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no versículo 14, ele repete: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista ao direito a árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, nós vemos aí no livro de Apocalipse a revelação de Jesus Cristo, nos mostrando várias vezes que tudo que está escrito é fiel e verdadeiro, e vai acontecer, vai se cumprir. E ele fala: venho sem demora, venho em breve. Né? No livro de Apocalipse, que está sendo revelado para nós. E no versículo 14, diz aqui: eu continuo lavando a minha alma, o meu espírito, no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que eu tenha direito à árvore da vida. E eu entre nessa cidade pela porta. E a porta é Cristo Jesus, né? Então, nós vemos aqui no livro de Apocalipse toda a revelação que nos exorta a perseverar. Assim como os cristãos do primeiro século foram exortados a resistir a tudo que estavam passando, a perseverarem até o final, mesmo diante da morte, eles foram estimulados e foi mostrado para eles que Deus é fiel e que eles poderiam ter a certeza que tudo que foi escrito vai acontecer. Deus é fiel e verdadeiro. E ele iniciou o reconciliamento do ser humano com ele próprio, através do sacrifício de Cristo Jesus. E é isso que o livro nos mostra, incentiva a estar sempre diante da face do Senhor, para perseverar no caminho dele. Que Deus abençoe a todos nós nesta caminhada e que nós continuemos firmes rumo à salvação. Esse é o propósito que o livro de Apocalipse nos mostrou. Nós caminhamos por ele 2 vezes, tá certo? Na primeira vez, nós focamos tudo que foi relacionado com a igreja do primeiro século, e na segunda vez nós procuramos, de alguma forma, trazer para os dias atuais o mesmo estímulo de perseverança, de continuidade. Agradeço a cada irmão que participou desse estudo do livro de Apocalipse e que contribuiu com as suas observações para o nosso fortalecimento também. Deus abençoe a todos. Com isso, irmãos, nós terminamos o livro de Apocalipse. Tá certo? Eu não cheguei a conversar com os irmãos qual seria um próximo livro para nós darmos continuidade. Mas Deus colocou aqui no meu coração que eu estudasse o livro de Jeremias, no Antigo Testamento. Jeremias é considerado o profeta chorão, porque ele sempre chorou com um propósito bem definido. Ele chorava por causa
do povo que estava se desviando de Deus. Então, eu separei esse livro para nós estudarmos. Eu gostaria de ouvir a opinião dos irmãos, se estamos no caminho certo. Eu até preparei aqui uma introdução ao livro. Os irmãos concordam em nós estarmos estudando o livro de Jeremias no Antigo Testamento? O que vocês acham? A Edna falou positivo. A Lígia, Márcia. Então, seu Manuel, as pessoas estão aí concordando que nós devemos estudar o livro de Jeremias. Seu Walter também, a Sandra. Excelente. Só precisamos pegar um lenço também para chorar junto. É verdade. E ele chorava por causa do pecado do povo de Israel, né? Chorava com sentido grande. Ele tinha um grande amor pelo povo. Não. E percebeu que o povo estava se perdendo, né? Eu preparei aqui uma não, auxiliado aí pela Verdade para Hoje, a Bible Course, sobre o profeta Jeremias. Então, vamos lá. Vamos ver a introdução. Aqui na Bíblia que eu estou utilizando, que é a Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada, é a Bíblia que eu estou utilizando. Utilizei no estudo do livro de Apocalipse e pretendo utilizar também no estudo do livro de Jeremias. É uma Bíblia de Estudo Almeida, Bíblia revista e atualizada. Então, nessa Bíblia de estudo, nós temos aqui um prólogo, né? Que fala sobre o profeta Jeremias. Então, traz alguns dados sobre o profeta Jeremias. Jeremias nasceu no século VII, por volta do ano 650 e 645 a.C. Ele nasceu na cidade de Anatote, que ficava a uns 4 quilômetros da cidade de Jerusalém, distante da cidade de Jerusalém. Ele era filho de uma família sacerdotal. Seu pai era sacerdote. E depois de um curto espaço de tempo, ele se tornou conhecido como o profeta Jeremias. Ele é chamado o profeta chorão, por causa do livro de Lamentações, né? Quando ele ainda era jovem, o Senhor Deus o chamou para seu serviço. Olha aí no capítulo 1 de Jeremias, versículos 5 e 6. Então, Jeremias, capítulo 1, versículos 5 e 6. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E, antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, Deus chamou Jeremias para ser o profeta a muitas nações. E ele falou para Deus: eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, eis que não sei falar, não é conforme Moisés falou para Deus quando foi chamado também para liderar a saída do povo do Egito. Moisés falou que era um homem que não sabia falar, não era eloquente. No caso de Jeremias, ele falou isso porque ele era muito novo. Ele era uma pessoa nova, era considerado uma criança. E os anciãos não respeitavam a palavra de uma criança, né? Mas aí nós vemos no versículo 7 o que Deus fala para ele. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança,
porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então, Jeremias falou para Deus que era uma criança, que o povo não daria ouvido a ele. Por isso que ele falou, não sei falar, porque eles não levavam em consideração a palavra de um jovem, né? A nação israelita preferia ouvir os anciãos, as pessoas mais idosas. Jeremias, de acordo com a introdução aqui da palavra, ele foi chamado no ano de 626 antes de Cristo. Então Jeremias foi chamado para profetizar, né? Ele foi chamado por Deus no ano 626 antes de Cristo. Isso foi durante o 13º ano do reinado do rei Josias. Nesta época em que foi chamado, o Império Assírio estava em decadência. E entre 610 e 605 a.C., o Império Babilônico se consolidou, né? Então, o Império Assírio foi substituído pelo Império Babilônico. Entre a queda da Assíria e o início do Império Babilônico, o rei Josias ele desenvolveu uma política de nação independente e ele promoveu uma reforma religiosa. Nós podemos ver isso em 2 Crônicas. Então, vamos lá, buscar lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 16 a 19. Então, se nós formos lá em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 16 a 19, nós vemos: assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel, que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com sacerdotes e levitas. E todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Então, Josias promoveu uma reforma religiosa na época dele, porque eles tinham deixado de celebrar a Páscoa. No ano 609 a.C., aos 39 anos, Josias foi morto na batalha em Megido. Nós lemos essa passagem quando estudamos o livro de Apocalipse. E aquelas pessoas que sucederam o rei Josias não evitaram a degradação moral e política do reino de Judá. Isso culminou com a destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. Jeremias, ele desenvolveu seu ministério iniciando no reinado de Josias. E passou pelo reinado de Joacás, Joaquim e Zedequias. Ele passou por mais 4 reis. Então, Joacás, que está aqui na palavra, Joaquim e Zedequias. E no reinado de Zedequias, Jeremias aconselhou o rei a não se aliar com os egípcios contra o Império Babilônico. Porém, ele não foi ouvido. E o triunfo de Nabucodonosor consolidou o domínio da Babilônia. Então, Jeremias aconselhou o rei Zedequias, mas Zedequias não deu ouvido ao profeta Jeremias. E ele foi buscar apoio dos egípcios. Zedequias foi buscar apoio dos egípcios. E com isso, o Império Babilônio dominou ainda mais as nações.
Durante o seu ministério, e como diz a palavra, durou mais de 40 anos, Jeremias sempre anunciou a justiça e o juízo de Deus sobre várias cidades. Vai lá para Jeremias capítulo 25, versículo 18 a 28, ó, irmãos. Jeremias, capítulo 25, versículos 18 a 28, que diz o seguinte: a Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra, Deus, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Esdom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zire, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo, sobre a face da terra, e, depois de todos eles, ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não tornais a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. Então, durante seu ministério, ele profetizou sobre várias cidades, várias nações. E sempre usando, assim diz o Senhor. Então, ele sempre falava, assim diz o Senhor. Jeremias anunciou a reis, príncipes, falsos profetas, sacerdotes e ao povo em geral. O seu ministério sempre foi anunciar a justiça divina. Jeremias também profetizou uma bênção especial para o escravo etíope que o ajudou certa vez. Veja Jeremias 39, versículos 15 a 18. 39, mais para frente. Versículos 15 a 18. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairá a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Então ele profetizou uma bênção, como também pronunciou a sentença de condenação e calamidade sobre o Império Mundial da Babilônia. Jeremias, capítulo 51, versículo 59 a 64. Então lá, 51, 59 a 64. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Saraías,
filho de Nerias, filho de Maacéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seias era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que o exterminaria, nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas as suas. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores, até aqui, as palavras de Jeremias. Então, nós vemos nessa passagem que ele profetizou a queda do Império Babilônico, tá certo? Essa passagem nós também lemos durante o estudo do livro de Apocalipse, comparando com a queda de Roma. Como porta-voz de Deus, ele tinha um amor enorme pelo próprio povo perdido. Esse amor era tão grande que ele teve o desejo de se transformar em lágrimas a serem derramadas por vergonha do povo. Jeremias, capítulo 9, versículo 1, fala isso. Jeremias, capítulo 9, versículo 1. Olha o que diz. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então ele chorava pelo amor ao povo. Ele também pronunciou corajosamente juízo contra falsos profetas que enganavam o povo. Olha Jeremias 28, versículos 15 a 17. Então, vamos ler aí, ó. Jeremias 28, versículos 15 a 17. Olha o que diz. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Então, nós vemos que ele profetizou corajosamente contra falsos profetas. E no capítulo 29, versículo 21, 23, diz, logo adiante: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão na Babilônia. O Senhor te faça como Ezequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, disse o Senhor. Então, ele anunciou contra falsos profetas, contra os reis, príncipes. Ele orou muito pelo povo, até que Deus mandou ele parar. Deus manda ele parar de orar. Olha capítulo 7,
versículo 16. Jeremias 7, 16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. No capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte, 11, 14. Olha aí. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. E no capítulo 14, versículo 11 e 12, Deus disse: Disse ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, ele orou muito pelo povo de Israel. Até que Deus falou, para de orar, Jeremias. Não tem como, esse povo continua sendo ingrato, continua adorando a outros deuses, e eles não são dignos, né? Eles não se convertem, eles não aceitam. Ele foi também, Jeremias também foi advertido por Deus sobre a destruição de Judá. Jeremias, versículos 9 a 11. Então, Deus revelou para Jeremias que Judá seria destruída. 9, versículos de 9 a 11. Olha o que diz. Acaso por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou me vingaria eu de nação tal como esta? E não me vingaria eu de nação tal como esta? No versículo 9, né? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Então, o profeta, como nós vimos, ele não era passivo, e muito menos calmo, mas ele era amante da justiça, e ele guerreava por ela. Sua mensagem vinha de Deus, como nós vimos. Ele sempre falava em nome de Deus. E a proclamação dele era sobre destruição dos incrédulos. Então, ele sempre profetizou e proclamou sobre a destruição dos incrédulos. Aqueles que crescem na palavra de Deus não seriam destruídos, mas os incrédulos, sim. Ele profetizou também sobre a vinda do Messias. No capítulo 23, versículos 5 e 6, nós vamos ver isso. E também sobre a nova aliança que Deus dá ao povo, a todo mundo. Lá no capítulo 31, versículo 31 a 34, ele vai falar sobre a nova aliança. Nós vamos ver isso durante o estudo do livro. Quando nós estivermos estudando o livro, nós vamos poder imaginar o peso emocional pelo qual passou esse profeta Jeremias. E também o mentor da força divina. E ele precisou muito dessa força para poder prosseguir com o seu ministério. Então, ele passou muitas aflições, sofreu muito por causa do povo, e ele precisou de muita força espiritual para poder continuar. Ele conseguiu absorver a sua totalidade, a do homem. Por quê? Porque ele estava junto com o povo.
E também ele viu a angústia e amor de Deus. Ele compreendeu todo o pecado do povo porque ele viveu junto com esse povo. E ele entendeu a tristeza de Deus porque ele experimentou, ele conversava diariamente com Deus. Jeremias, ele desejava no fundo da sua alma, ele sofria porque ele desejava a salvação do povo. E ele literalmente derramou lágrimas quando viu crescer a iniquidade e a teimosia do povo de Israel. Ele chorou e lamentou quando percebeu que a terrível sentença de Deus, e justo, contra Judá, estava ficando cada vez mais próxima. Então ele pregava que Deus é justo, que Deus iria exterminar Jerusalém e a nação de Judá, que eles seriam levados para o cativeiro, mas o povo não se arrependia. Então, quando ele percebeu que estava ficando cada vez mais próxima à justiça de Deus, e ele até presenciou essa disciplina que Deus promoveu, e essa disciplina caiu sobre o povo e a nação, ele sofreu bastante. Mesmo diante de todo esse sofrimento, irmãos, de toda essa ansiedade que ele passou, de toda a dor, ele continuou firme, sendo mensageiro de Deus, falando da misericórdia e amor de Deus, e ele chamava o povo ao arrependimento. Otávio? Apesar de tanto amor, isso não foi obstáculo para ele cumprir o seu dever. Ele não vacilou. Ele anunciou os juízos de Deus sobre os não arrependidos. Ele foi difamado, perseguido, foi preso, enfrentou com firmeza os falsos profetas, sacerdotes, reis, furiosos, fanáticos religiosos. Nada disso serviu de impedimento para que ele deixasse de anunciar o que Deus determinou. Sempre ele permaneceu firme, nós vamos ver isso, diante do povo. Porém, irmãos, quando ele estava sozinho com Deus, aí sim, ele dava vazão aos seus sentimentos de agonia. Ele falava sobre suas dúvidas, seus medos, suas preocupações, suas tristezas, que consumia muito ele. Nós vamos ver que, para cumprir a sua missão, Jeremias se agarrou fortemente em Deus. Ele enfrentou 40 anos de insultos, pressão, rejeição, mas nunca parou de falar em nome de Deus. Quando nós estivermos estudando o livro de Jeremias, e se nós fizermos uma aplicação pessoal na nossa vida, nós vamos poder ter forças para enfrentar nossas tribulações. Por quê? Nós veremos um ser humano, que no caso Jeremias, que se afligia, era solitário, porque todos eram contra ele, sofreu assistindo à degradação moral e o pecado do povo que se afastava de Deus. Ele foi testemunha da destruição provocada pela guerra e também viu o povo ser levado para o cativeiro. Se nós vermos Jeremias prosseguindo sempre com a vontade de avançar, nós vamos ser encorajados a fazer o mesmo. É isso que nós vamos ter que aplicar na nossa vida. Estudando esse livro, nós vamos estar estudando o próprio Jeremias, pois tanto o homem quanto o livro e as suas profecias se juntam. Veremos em Jeremias a mistura das dores humanas e o socorro celestial, que nos estimula a dizer, vai nos estimular a dizer, através da graça de Deus, eu posso confiar. Finalizando, irmãos, o livro pode ser dividido em 3 sessões. Parte 1, do capítulo 1 ao 25, parte 2, do capítulo 26 ao 45, e a parte 3, do capítulo 46 a 52. Então, Deus nos ajude nesta empreitada de Jeremias, irmãos, que nós possamos nos dedicar a esse estudo e também aplicar na nossa vida tudo que ele tem para nos ensinar.
Eu espero que Deus abençoe a todos nós nessa empreitada e nos ajude nesta caminhada. Agradeço a participação de todos os irmãos que puderam, nesta manhã, estar presentes, né, na escola dominical. Eu vou pedir ao irmão Walter que nos dirija numa oração para nós encerrarmos hoje. Eu me prolonguei um pouco, que eu queria finalizar essa introdução ao livro de Jeremias. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai eterno, agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui de estudo da sua palavra. Agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo de cada dia, cada primeiro dia da semana, nos reunirmos para aprender mais da sua vontade para nossas vidas. Agradecemos pela vida do Valdir, que tem nos trazido conhecimento do Apocalipse e agora do Jeremias. Que o Senhor dê a ele, Pai, sabedoria, inspiração, para que possamos ser edificados através desse ensinamento. Oramos, Pai, pelo culto que se iniciará agora, que o Senhor aceite a adoração e o louvor que vai ser prestado nesse culto de agora. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que estão viajando, aqueles que estão lá no presencial, aqueles que estão na internet, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal e nos faça ter o coração voltado para a adoração ao Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aproveito para convidar a todos aqueles que tiverem condições de participarem da escola dominical para enriquecer ainda mais o estudo do livro de Jeremias. Então, cada irmão que puder participar é muito importante, porque vai, com seus comentários, enriquecer ainda mais o estudo do livro. Deus abençoe a todos. Então, estão todos convidados a participar do estudo do livro de Jeremias.